Amém. Josué capítulo 1, versículo 1. Nós estamos estudando o livro de Josué, estamos caminhando. Josué capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor diz: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. O Senhor nos abençoe através da tua palavra, que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações essa manhã. Nos abençoa, Pai, nos dá entendimento, para que possamos colocar a tua palavra em prática, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. O que vimos até aqui, versículo 1, fala da transição, apresenta Josué como sendo já o auxiliar de Moisés, e assumindo agora a missão de conduzir o povo. Versículo 2, Deus fala efetivamente que Moisés está morto. Como eu disse semana passada, a dúvida pairava, porque Moisés saiu para orar e nunca mais voltou. Então havia a dúvida. Deus fala com Josué o que realmente tinha acontecido com Moisés, e então Deus começa a dar ordens a Josué: se prepare, passe o Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Ninguém pode, meus irmãos, caminhar sem saber para onde está indo, né? Aliás, eu acho que, se eu não me engano, eu não gosto muito de citar coisas fora da Bíblia, mas se eu não me engano foi no Alice, no conto de Alice do País das Maravilhas, que ela pergunta ao gato: para onde vai esse caminho? E aí o gato responde: você sabe para onde você está indo? Ela diz: não. Então, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho será uma opção. Mas Deus não deixou Josué à mercê da própria sorte. Deus deu a Josué uma direção. Deus deu a Josué um caminho. Prepare-se, passe esse Jordão, você e todo o povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Ou seja, Josué sabia qual era a sua missão e para onde ele tinha que ir. E quando você sabe para onde tem que ir, você vai cumprir a vontade de Deus. Senão você vai ficar perdido.
Senão você vai ficar sem saber o que fazer. Então é importante saber quem é o Deus que está te enviando, e o Deus que nos envia é o único Deus e o verdadeiro Senhor, amém? E Ele dá uma direção. A Josué Ele deu uma, e a igreja Ele também deu uma direção. Você pode dar glória a Deus por isso? Deus também deu uma direção à igreja, para que a igreja não fique perdida nesse mundo. No versículo 3, ele diz que todo lugar onde ele pusesse a planta do pé, Deus daria, como prometeu a Moisés. Então, Deus faz uma promessa a Josué, e tão importante quanto saber a direção, o caminho que nós vamos andar, também é importante saber que Deus é um Deus de promessas. E o bom de saber que Deus é um Deus de promessas é saber que Ele promete e Ele cumpre. Você pode dizer amém? Nosso Deus é um Deus que promete e que cumpre as suas promessas. Então Deus fez uma promessa: todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Versículo 4, nós falamos semana passada que Deus então delimita, faz uma delimitação do território, porque também Deus não está nos chamando para nós conquistarmos aquilo que Ele não deu. Porque o ser humano, eu falei semana passada, o ser humano carrega no seu coração uma coisa chamada cobiça. E às vezes nós cobiçamos aquilo que Deus não quer para nós. Desde o jardim do Éden. E a gente consegue perceber o mesmo padrão. Lá no Éden Deus disse o quê? Vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos essa aqui. Ou seja, Deus deu tudo e só pediu. Mas às vezes a impressão que eu tenho é que as pessoas acham que Deus só deu uma e proibiu todas. Porque às vezes eu vejo pessoas comentando isso, falam: meu Deus, que absurdo, Deus proibia Adão e Eva de comer. Deus deu todas e só proibiu quantas? Uma. E aqui é a mesma coisa, Deus entregou a terra prometida, mas Deus delimitou o território. Deus disse: olha, o território é esse aqui. Vocês não vão conquistar nem a mais, nem a menos, porque Deus não estava chamando o seu povo para se tornar um conquistador de terras. Deus estava chamando o seu povo para reconquistar o quê? A terra prometida. E a terra prometida tinha uma delimitação bem definida por Deus. Olha, Deus falou: o território de vocês é esse aqui. Vai desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Ele se estende através da terra dos heteus e até o mar grande na direção do poente do sol. O território é esse aqui. Amém? E hoje vamos falar do versículo 5. Quando Deus diz: ninguém poderá resistir a você. Quanto tempo? Deus está falando com quem? Deus está falando com quem? Com Josué. E Deus está dizendo a Josué que ninguém vai poder resistir a Josué por quanto tempo? Durante todos os dias da sua vida. Deus fala mais alguma coisa, não fala? Assim como estive com quem? Com Moisés, estarei com, não o deixarei e nem o abandonarei. Meus irmãos, quando Deus fala com Josué, Deus o coloca como líder da nação, Deus dá a ele uma missão, Deus faz promessas, Deus estabelece o território, e agora mais uma vez Deus vem e faz uma outra promessa.
Bote no versículo, acho que é o versículo 3, por favor. Isso. Deus já tinha feito uma promessa. Todo lugar em que puserem a planta do pé, preste atenção. Os detalhes, eles são importantes. Deus disse o quê? Todo lugar em que fizerem o quê? Nós precisamos entender que puserem não é a mesma coisa que puser. Sim ou não? Se a frase fosse todo lugar em que puser a planta do pé, Deus estaria falando com quem? Se a frase fosse todo lugar em que puser a planta do pé, Deus estaria falando com quem? Mas essa é a frase? A frase qual é? Todo lugar em que puserem, Deus está falando com quem? E foi por isso que eu também já disse que o povo de Deus precisa entender o tamanho da sua responsabilidade. Aqui no versículo 3, Deus está dizendo: todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a quem? A vocês. Ou seja, Deus está fazendo uma promessa aqui a quem? Ao povo. Coloque no versículo 5. Já está no 5? Versículo 5, por favor. Agora aqui, Deus está reafirmando a promessa. Mas aqui Deus está falando com quem? Deus está aqui, está falando com quem? Ninguém poderá resistir a você. Assim como eu estive com Moisés, estarei com... Deus não disse não os deixarei. Deus disse não o... E nem o... Nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus tem uma promessa para o seu povo, amém? Sim ou não? Mas Deus também tem uma promessa para aqueles a quem Ele chama para cumprir uma missão. Quando Deus chamar você para fazer algo, quando Deus escolher você para cumprir uma missão, você precisa entender que o Deus que te chama é o Deus que te capacita. Porque, meus irmãos, nem sempre, melhor dizendo, nunca será fácil cumprir a vontade de Deus. Deus sempre vai nos chamar para um desafio, sim ou não? Mas o que a gente não entende muitas vezes é que Deus, Ele nos prepara para cumprir aquela missão enquanto a gente ainda não está se dando conta. Você entende isso? Sim ou não? O que eu estou dizendo é, quando Deus chama você para cumprir uma missão, Ele já preparou você sem que você tivesse entendimento disso. Pastor, mas como é que Deus me preparou sem que eu tivesse entendimento? Eu vou te dar 2 exemplos. O primeiro, Moisés. Moisés nasceu para ser o quê? Moisés nasceu para ser o quê? O libertador de quem? De Israel. Sim ou não? Agora, Moisés foi preparado para essa missão? Sim ou não? Sim ou não? Quem acha que não? Levanta a mão. Quem acha que sim? Levanta a mão. E você que não levantou a mão, pode levantar a mão agora para você não ficar triste. Pode ver assim. Moisés foi preparado, sim.
E ele não tinha a menor noção de que estava sendo preparado para essa missão. Quando Joquebede coloca ele no cesto e coloca ele no Nilo, ele vai parar nas mãos de quem? Da princesa, da filha de Faraó. Ora, o que Faraó tinha decretado? A morte de quem? De todo menino hebreu. Todo menino hebreu que nascesse deveria ser jogado aonde? Todo menino hebreu que nascesse deveria ser jogado aonde? No Nilo. Ordem de quem? Do Faraó. Olha como é que Deus faz. Aí Deus pega Joquebede e faz ela colocar Moisés aonde? No Nilo. E no Nilo a filha de Faraó o encontra. E o Faraó, que mandou matar as crianças hebreias jogando no Nilo, teve que criar um menino hebreu dentro do palácio. Você entende como Deus faz as coisas? E por que Moisés cresceu dentro do palácio? Dentro do palácio Moisés aprendeu sobre a cultura egípcia. Dentro do palácio Moisés aprendeu a ler e escrever. Escravo sabia ler e escrever? E quem foi que escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia? Quem escreveu? Aonde ele aprendeu isso? Aonde ele aprendeu a ler e escrever? Então ele aprendeu sobre a cultura, ele aprendeu a ler e escrever, ele aprendeu sobre estratégias de guerra. Sim ou não? O Egito deve ter travado batalhas. E ele cresceu ao lado do futuro Faraó. Olha como é que Deus faz as coisas. Moisés cresceu ao lado daquele que viria a ser o Faraó que ele iria enfrentar. Quando chegou o momento em que Moisés já tinha aprendido tudo que ele tinha que aprender no Egito, o que Deus faz com Moisés? O que Deus faz com Moisés? Deus tira ele do Egito e manda ele para onde? Tá calor, gente, vocês estão com medo de falar isso? O ar-condicionado já está no modo Sibéria. Deus tira Moisés do Egito e leva ele para onde? Vou te dar uma dica. Midian. Quem morava em Midian? Quem era Jetro? Sacerdote de Deus. Viria a se tornar, obviamente, o sogro de Moisés. Você já parou para pensar que Moisés teve 2 pais e 2 mães? Ele teve 2 mães, Joquebede e a filha de Faraó. Mas ele também tinha um pai hebreu, que era Amrão. E ele teve um segundo pai, que foi quem? Jetro. Jetro se tornou um pai. E agora em Midian com Jetro, Moisés aprende a ser o quê? O que Moisés se tornou em Midian? Pastor de ovelhas. E além de se tornar pastor de ovelhas, ele aprendeu sobre quem? Ele já tinha conhecimento dos deuses do Egito. Agora ele aprendeu sobre quem? O Deus de Israel. Moisés sabia quem ele ia ser? Moisés nessa época já sabia que ele ia ser o libertador de Israel? Sim ou não? Mas Moisés estava sendo o quê? Preparado por Deus para se tornar quem? O libertador. Quando ele volta para o Egito, ele consegue ter acesso ao Faraó. Por quê?
Por que Moisés consegue chegar na presença do faraó? Você acha que o faraó ia receber um escravo? Sim ou não? Sim ou não? Claro que não. Mas ele recebeu Moisés, por quê? Porque Moisés cresceu aonde? Cresceu como um irmão daquela criança que agora era o quê? Quem você acha que planejou tudo isso? Quem planejou tudo isso? Deus. Moisés, quando Deus falou com ele, Moisés teve medo. Não, Senhor, manda outro. Mas Deus enviou Moisés, porque Moisés estava o quê? Pronto. Porque Deus o havia preparado. Vou te dar um segundo exemplo. Davi. Davi era o quê? O jovem Davi. Ele era um pastor de ovelhas. Um belo dia ele estava apacentando as ovelhas do pai e apareceu o quê? Uma ursa que queria roubar o quê? As ovelhas. E ali ele enfrentou a ursa e venceu, não foi? No segundo momento ele diz que estava pastoreando e apareceu o quê? Um segundo bicho, quem lembra? Um leão, e ele enfrentou o leão e... Ora, por que Deus fez com que Davi enfrentasse uma ursa e depois enfrentasse o leão? Por que você acha que Deus fez isso com ele? Porque ele estava sendo preparado. Preparado para quê? Ele iria se tornar quem? Rei de... Ele sabia disso? Não. Mas antes de ser rei, ele enfrentou uma batalha que foi o divisor de águas na sua vida. Qual foi a batalha que Davi enfrentou? O gigante. Davi sabia que ia enfrentar o gigante Golias? Sim ou não? Mas quem sabia? E o que Deus fez? Para ele enfrentar o gigante, ele tem que aprender a lutar. Então vamos treiná-lo. Manda a ursa. Manda o leão. E aí quando chegou na hora de enfrentar o gigante, quando todo mundo disse que ele não podia, quando o rei Saul disse que ele não tinha condições de vencer aquela batalha, o que foi que Davi falou? Ó rei, fique sabendo que eu já enfrentei uma ursa, eu já enfrentei um leão, e esse incircunciso filisteu vai cair também. E agora, Deus está fazendo isso com Josué. Josué, chegou a hora. Ninguém poderá resistir a você. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Eu não deixarei nem abandonarei. Josué já estava sendo preparado, sem saber que seria o líder de Israel e que iria substituir Moisés. Durante a estadia de Moisés lá no Egito, antes de Faraó libertar o povo de Israel, quando Moisés estava falando com Faraó e anunciando as pragas, quem estava o tempo todo atrás de Moisés? Josué. Quando Moisés sobe o monte para receber a lei de Deus, quem sobe com Moisés? Josué. Quando chega na hora de enfrentar os amalequitas, quem Moisés coloca na frente da batalha? Josué. Então Josué já estava sendo preparado sem se dar conta. E meus irmãos, nós precisamos entender que quando Deus te chama, é porque Ele já está preparando você para cumprir aquela missão. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então, o que a promessa de Deus está reafirmando aqui no versículo 5? Primeiro, a promessa de Deus
Porque quando a gente é chamado para fazer a vontade de Deus, a gente sente um medo natural, sim ou não? A gente sente, é normal. Apesar de Deus estar nos preparando, a gente não tem noção que Ele está nos preparando, amém? A vida está acontecendo e a gente está fazendo um monte de coisa e a gente não se dá conta que aquilo já é Deus preparando a gente, amém? Eu, quando fui ordenado a pastor, eu comecei a pensar nas coisas que tinham acontecido na minha vida e que até aquele momento eu não tinha ideia do porquê. Mas aí, quando eu fui chamado para ser um pastor, eu falei, aquilo era o treinamento. Então, quando Deus chama a gente sente um certo medo, um certo receio. A gente fala, mas eu não estou pronto. Então Deus vem e reafirma a sua escolha. Quando Deus diz, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, não deixarei, nem o abandonarei. Deus está querendo dizer pelo menos 3 coisas. Primeiro, Deus está querendo reafirmar a escolha divina da liderança de Josué. Quem escolheu Josué? Deus. E nós precisamos entender, meus irmãos, que quem escolhe é Deus. Se você foi escolhido para liderar alguma coisa dentro da casa de Deus ou dentro do reino de Deus, saiba que não foi a sua capacidade, não foi o seu intelecto, não foi as suas habilidades, foi Deus quem escolheu você. Nós não podemos perder isso de vista. E Deus escolhe olhando o coração. Porque tem muita gente que tem capacidade, que tem habilidade, mas não tem um coração submisso a Deus. Quer um exemplo? Saul. Saul tinha porte de rei. Saul tinha a elegância de um rei. Diz a Bíblia que dentro da sua tribo ele era um dos mais bonitos que tinha. Ou seja, ele tinha tudo para ser um grande. Ele foi? Sim ou não? Não. Então Deus não está procurando habilidades, Deus está procurando um coração que seja o quê? Submisso. Então, aqui no versículo 5, Deus está reafirmando a escolha divina da liderança de Josué. Quem escolheu Josué para ser o líder de Israel? Deus. E o povo de Israel precisava entender isso. Porque, ao reafirmar isso, Deus não apenas diz que foi Ele que escolheu, mas a segunda coisa que Deus diz, que Deus fala através desse versículo, é para que os outros entendam a escolha de Deus na vida de Josué. Porque, meus irmãos, se aquelas pessoas que vão seguir não entenderem isso, o povo não vai chegar a lugar nenhum. Se eu não entender que eu tenho um líder acima de mim, que foi escolhido por Deus, eu vou colaborar com ele? Sim ou não? Não. Se eu não entender que eu tenho acima de mim um líder que foi escolhido, ungido por Deus e que foi comissionado pelo Senhor para me dizer o caminho pelo qual eu vou caminhar para fazer a vontade de Deus, se eu como povo não entender isso, eu não vou segui-lo. E se eu não segui-lo, eu também não vou seguir a vontade de quem? Então a primeira coisa que Deus afirma aqui é que Ele escolheu. A segunda coisa é que Deus está falando isso para que as pessoas possam ver em Josué essa escolha e possam ver mais que ele era um homem que tinha um relacionamento com Deus. Porque qual é o critério para você identificar uma liderança piedosa? Como você identifica uma liderança piedosa? Através do relacionamento dessa liderança com quem? Com Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, essa pessoa
tem que ter um relacionamento com Deus. E Josué tinha. As pessoas podiam até questionar: por que Josué? Mas quando olhavam para Josué, viam que ele tinha o quê? Um relacionamento com Deus. Então, Deus afirma que foi ele que escolheu. Segundo, Deus está mostrando ao povo que Josué é um homem de Deus, porque tem um relacionamento com Deus. Porque quando Deus diz: eu vou estar com você, eu não vou te deixar nem te abandonar, quem vai ver isso na prática? Quando Deus diz para Josué: eu não vou te deixar e não vou te abandonar, quem é que vai ver isso na prática? O povo. E terceira coisa que Deus quer falar através deste versículo: que Josué estava ali para desempenhar um papel semelhante ao de Moisés. O que Deus estava dizendo é: você vai ser o sucessor de Moisés. O que Moisés fez até agora, você vai fazer daqui em diante. Ou seja, isso quer dizer que a obra de Deus, ela não para. Moisés morreu. E aí, Deus levantou quem? Josué. Josué um dia morreu, sim ou não? E Deus levantou outro líder. Que aí, obviamente, depois de Josué, nós temos a época dos juízes. As tribos já estavam assentadas nas suas terras. Cada tribo tinha o seu líder. E quando havia um episódio de crise, Deus levantava um juiz que julgava a causa do povo, até que chegasse o período da monarquia, onde haveria, a partir de então, um rei sobre todo o Israel. Então, Deus prometeu que estaria com ele. Deus prometeu que estaria com ele, assim como esteve com Moisés. E Deus prometeu que ninguém poderia resistir à sua liderança, à sua missão. Ele iria cumprir tudo aquilo que Deus havia estabelecido para ele. E qual era a missão de Josué? Conquistar a terra prometida. Mas ele ia fazer isso sozinho? Não. Versículo 3, por favor. Mais uma vez. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Então, Deus está dizendo que é um trabalho conjunto. Eu estou com o líder, mas eu também estou com o meu povo. E juntos eles vão cumprir a missão que eu determinei, assim diz o Senhor. Você pode dizer amém? Pode voltar para o versículo 5, por favor. Trazendo para os nossos dias, o cristão, o servo de Deus, nos dias de hoje, ele tem uma promessa de Deus? Sim ou não? Nós temos uma missão? Qual é a promessa e qual é a missão? Falei semana passada. Quem lembra? Falei semana passada, gente. Qual é o texto? Mateus. Meu Deus do céu. Uma semana, gente. Mateus capítulo 28, tá lembrado? Mateus capítulo 28, a partir do versículo a partir do versículo 18.
Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. Josué foi escolhido por Deus para liderar o povo, a cumprir uma missão, e Deus disse que estaria com o povo, estaria com ele, e eles juntos iriam cumprir a missão que Deus havia dado. Amém? Como a gente traz isso para os nossos dias? Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se dos discípulos, falou o quê? Toda autoridade me foi dada aonde? Então essa é a base de tudo. É interessante que no Antigo Testamento essa ordem nunca foi dada. O povo de Israel recebeu a ordem de entrar e conquistar a terra prometida. Mas o povo de Israel no Antigo Testamento nunca recebeu a ordem para ir às nações e proclamar a palavra de Deus. Recebeu? Sim ou não? Não. A lei dizia que se um estrangeiro quisesse viver no meio do povo de Israel, ele deveria ser aceito. Amém? Mas não havia ordem para sair às nações e pregar a lei de Deus. Mas aqui, por causa do que aconteceu aonde? Na cruz. Por causa de quê? Do sacrifício de Cristo. Por causa da morte, da ressurreição de Cristo, o que aconteceu? Jesus, depois que ressuscitou, ele disse o quê? Toda a autoridade me foi dada nos céus e portanto agora vocês podem ir. Portanto vão. Versículo 19. Portanto vão e façam o quê? Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos um líder? Nós temos um líder? Quem é o nosso líder? Quem? Está na dúvida? Você está na dúvida, gente? Versículo 18. Quem é o nosso líder? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. A igreja tem um líder? Quem é o líder da igreja? Nós temos uma missão? Qual é a missão da igreja? Versículo 19. Portanto, vão e façam o quê? Discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos um líder, sim ou não? Temos uma missão e temos uma promessa. Deus disse a Josué: não te deixarei e nem te... Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Ensinando quem a guardar todas as coisas? Ensinando quem? Aqui ainda faz parte da missão. Volte no versículo 19, por favor. Vamos refazer o argumento. Versículo 18. O líder. Quem é o líder da igreja? Jesus. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Versículo 19. Qual é a missão? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vírgula. Versículo 20. E ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Essa é a missão. Nós temos que ensinar quem a guardar as coisas? Os discípulos. Aqueles que estão sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E qual é a promessa? Deus disse a Josué: não te deixarei e nem te abandonarei. Assim como estive com Moisés, estarei com... E o que ele diz à sua igreja? Estou com vocês.
todos os dias, até o fim dos tempos. Então, por que a igreja pode cumprir a sua missão? Primeiro, porque temos um líder que recebeu autoridade. Aliás, ele recebeu toda a autoridade. Segundo, ele já definiu a missão. E terceiro, ele fez uma promessa: estou com vocês. Isso nós não podemos perder de vista. É claro que Deus vai estabelecer líderes humanos para que a igreja possa avançar. É por isso que nós temos pastores, diáconos, ministros, para que a igreja possa estar organizada e possa crescer, líderes de ministérios. Se não houver lideranças dentro da igreja, as coisas não vão funcionar, né? Se o condomínio onde você mora não tiver um estatuto, um regimento, ele funciona? Seja sincero, vai ser uma bagunça. Cada um vai fazer o que quer. Então, nós temos lideranças humanas para organizar a igreja, mas a missão da igreja, ela está debaixo do verdadeiro líder, e o verdadeiro líder da igreja é Cristo Jesus. Ele é o líder da igreja, ele deu uma missão e ele fez uma promessa. Então, quando eu leio Josué, quando eu vejo Deus falando com Josué, eu lembro do que Deus falou com a igreja. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos entender a ordem de Cristo. Marcos capítulo 16, versículo 15, e eu encerro com este versículo. Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão. Ah, pastor, mas eu vim aqui na igreja hoje para receber a minha bênção. Eu vim aqui na igreja hoje para resolver o meu problema. O mesmo Deus que disse: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura, ele também disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Se você quer resolver o seu problema, se você quer receber a sua bênção, coloque a missão em primeiro lugar. A igreja hoje, quando eu falo de igreja, eu estou falando da igreja de uma maneira geral. A igreja hoje está invertendo as coisas. A igreja hoje está colocando a missão em segundo lugar e está colocando o que ela quer em primeiro. Eu não saio da minha casa e venho para a igreja para receber algo. Eu saio da minha casa e venho para a igreja para buscar a Deus e cumprir a sua missão. A missão que Ele nos deu. Aqui eu recebo alimento, aqui eu recebo esclarecimento, aqui eu me encho do Espírito Santo para poder cumprir a minha missão lá fora. Pastor, mas o que eu quero? O que eu quero está nas mãos do Senhor da história. Está nas mãos daquele que tem conduzido a sua vida durante todos esses anos. Ah, pastor, mas se Deus não me atendeu, eu vou morrer. Deixa-me te dizer uma coisa: ainda que venhamos a morrer, e todo mundo aqui vai morrer, não vou pedir para você falar amém, que tem gente que não gosta de falar amém nessa hora. Mas todo mundo aqui vai morrer. E no dia que a gente morrer, a gente vai abrir os olhos na presença de Deus. Até a morte foi derrotada. O apóstolo Paulo disse: onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela cruz. Então até a morte já foi derrotada, meus irmãos. Então nós temos que entender que a igreja precisa voltar à sua origem. E qual é a origem da igreja? Cumprir a sua missão. Nós temos um líder, nós temos uma missão e nós temos uma promessa. O que é que temos que fazer? Arregaçar as mangas e trabalhar.
Ah, pastor, mas eu gosto de ficar sentado aqui dentro no ar-condicionado. Não tem problema. Eu mando desligar o ar-condicionado, eu tenho certeza que você vai querer sair correndo. Porque é assim que Deus faz com a gente. Quando a gente está tão confortável, a gente não quer fazer o que Deus quer, já percebeu que Ele começa a cutucar? Se você não percebeu isso ainda, perceba. Quando você está muito bem, obrigado, fala: ah, Senhor, minha vida está uma maravilha, oh glória, está tão bom, Jesus. Aí Deus começa a cutucar: tá bom? Então eu vou dar um choque em você para você acordar. Aí o pneu do carro fura. Aí você que não trocava pneu do carro há 10 anos, aí sua beça para trocar o pneu. Tem gente que liga para o seguro para vir trocar pneu, né? Mas tudo bem, isso é outra história. Aí você está atrasado, chega no ponto do ônibus, o ônibus, aquele ônibus que você pega todo dia naquele horário, ele passa e vai embora, você perde. Isso é Deus dizendo o que para você? Está confortável demais? Irmãos, quando a gente está confortável demais, a gente para de trabalhar. Quando as coisas estão fáceis demais, isso é uma realidade do ser humano, a gente para de fazer a obra. Quando Jesus, no Monte da Transfiguração, apareceram lá Moisés e Elias, os discípulos que estavam com ele falaram: ah, mestre, isso aqui está muito bom. Vamos fazer uma tenda aqui e vamos ficar aqui, a gente, tudo junto. Só que tinha um problema, só tinha 3 ali em cima, os outros estavam lá embaixo. E olha o que aqueles 3 discípulos disseram: vamos ficar só a gente aqui, e o resto? E o resto do corpo? Qual foi a resposta de Jesus? Vamos embora, vamos descer. Vocês não sabem o que estão dizendo. A gente é assim, a gente quer as coisas confortáveis, a gente quer tudo ali, né, do bom e do melhor. Deus às vezes vai tirando o conforto para a gente se lembrar da nossa missão. E a nossa missão é pregar o Evangelho. Pessoas estão caminhando para o inferno. Pessoas estão sendo engolidas por ideologias. Jovens estão sendo massacrados nas escolas e nas universidades, e a igreja está de braços cruzados, porque está dizendo: isso não é problema meu, isso é problema nosso, porque a nossa missão é proclamar o Evangelho. Amém? Que esta palavra possa despertar o seu coração nessa manhã, que você possa abrir os olhos para essa realidade, pois Deus está requerendo de nós um posicionamento. Amém?